O Marrom quer saber! Na estrada! Seu Caio Fábio, tô sem voz. Estamos aqui em Presidente Prudente, ó. Acabei de chegar, o Marcelo Marrom na estrada continua. E eu tenho uma pergunta hoje que me fizeram esse dia na fila das fotos que a gente tira depois do show. E a pergunta é a seguinte, Caião, hoje diretamente de Presidente Prudente. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ou seja, temos um anjo ao nosso lado, ao nosso redor. E a menina me perguntou o seguinte, pediu para te perguntar, devemos orar a esse anjo? Devemos levar as nossas preces a esse anjo? Tipo, anjo, me guarda, me salva, me cura. Ou não? Ou as orações devem ser feitas e reservadas a Deus, aquele que é o Criador de todas as coisas, sempre em nome de Jesus. Me diz aí, vamos responder essa mocinha aí que estava na fila, que é sua fã, te mandou 1000 beijos e tem nos acompanhado aí o tempo todo. Beijo do Preto. Uou! Beijão, Marronzão. Marrom, eu não costumo orar para nada nem ninguém que não seja apenas o meu Pai que está nos céus. Então, eu nunca na vida orei para nada. Eu sou ateu de qualquer Deus que não seja o meu Pai que está nos céus. Anjo, então, não se cria. Sinceramente, não se cria. Anjo está aí. E não fui eu que o invoquei, eu nunca invoquei nenhum anjo. Senhor, eu invoco os teus anjos, não. O Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Acampa-se. A Escritura diz que eles são espíritos enviados da parte de Deus, espíritos ministradores enviados da parte de Deus em favor daqueles que hão de herdar salvação, que hão de herdar livramentos. São enviados. Não existe um único lugar na Escritura onde alguém invoque um anjo ou os anjos. Ao contrário, qualquer culto às hostes celestes, como são chamadas no Velho Testamento, aos principados e potestades, aquilo que o homem antigo entendia como exércitos dos céus, conforme a terminologia do Velho Testamento, não acontece como nada positivo, como recomendação, como mandamento e nem como prática de ninguém que, conhecendo o livramento de Deus, nos seja apresentado no Velho Testamento como orando e invocando o exército dos céus. Ao contrário, o que se diz é que fazer essa invocação ao exército dos céus era abominação ao Senhor, tanto quanto invocar mortos. Então não, de modo algum. Jesus chegou a dizer aos discípulos dele, quando puxaram das espadas, Jesus disse, chega, basta. Será que vocês não sabiam que se eu quisesse, eu poderia pedir a meu Pai que me enviaria 12 legiões de anjos? O que era mais do que todo o contingente romano em toda a região, e não eram homens, eram anjos. E Jesus disse, não é assim. Não. Paulo nos diz no Novo Testamento, escrevendo aos Colossenses, ele faz alusão àqueles que cultuavam anjos como sinal de elevação, de conhecimento espiritual superior. Quem eram essas pessoas? Algumas delas eram apenas de filosofia gnóstica, adaptada ao esoterismo cristão que estava surgindo no meio do primeiro século, início do primeiro século, ficou mais forte no início do segundo século. Mas estava começando a surgir. Na realidade, também tinha um outro ambiente espiritual em desenvolvimento, pequeno, porém existente.
que eram o daqueles cristãos impressionados ao extremo com o livro de Enoque. E o livro de Enoque é cheio de nome de anjos. Nomeia anjos para todos os lados. Anjos que têm poder sobre a água, sobre o fogo. Você vê resquícios disso no Apocalipse. O Apocalipse coloca alguns anjos tendo poder sobre os mares, ou sobre os rios, ou sobre o fogo. Mas no livro de Enoque há uma abundância de nomes de anjos com as suas designações, com os seus dons especiais. O que cada um deles e os grupos de hostes espirituais que eles representam fazem no mundo espiritual. Isso, o livro de Enoque, que teve uma influência positiva, poderosa nos escritores do Novo Testamento, produziu, por outro lado, algumas das heresias esotéricas mais esquisitas já desde antes de Jesus e depois de Jesus também, quando o ensino de Jesus se fez associar ao livro de Enoque e ao gnosticismo. Então, esse sincretismo produziu na mente de alguns a ideia, o conceito de que, inspirados no livro de Enoque e inspirados no gnosticismo, eles poderiam aprender a fazer algumas orações especiais às quais os anjos seriam obrigados a responder. Obrigados a responder. Eles teriam certo encantamento e poder sobre os anjos. Fariam certos cultos aos anjos aos quais os anjos obedeceriam e se colocariam a serviço do desejo proposto por esse indivíduo se eles aprendessem a fazer a oração mágica certa. Então, em Colossenses você vê Paulo falando: não haja entre vocês aqueles que cultuam os anjos. É doença espiritual, é misticismo. É como cultuar mortos, não é diferente, não é menos negativo invocar anjos. E mais diabólico ainda, que acaba se transformando em feitiçaria, é a pessoa achar, por exemplo, baseado no livro de Enoque, que pode descobrir orações que submetam anjos com seus dons ao desejo do invocante, daquele que o invoca. Vira uma grande feitiçaria. Pelo mundo afora existem pessoas usando o livro de Enoque, são chamados de os enoquianos, para exercerem esse tipo de suposta magia e controle sobre os anjos, invocando os anjos e cultuando os anjos. Então, nos dias de Paulo, quando esse assunto, quando essa questão, quando esse desvio da percepção começou a se manifestar, Paulo deu logo uma cacetada no meio da testa. Ele deu uma paulada. Uma paulada. Uma paulada. Uma paulada dizendo não. Não. O que você vê nos anjos são expressões do oposto. O tempo todo. Quando alguém leva um susto com um anjo, quer se jogar aos pés dele para adorá-lo, o anjo levanta o cara e diz: não, a mim não, eu sou um conservo teu, cara. Só sou de outra dimensão, de outra energia, mas eu sou uma criatura. A mim não, adora a Deus. Você só não está acostumado comigo, como eu estou contigo. Mas eu não sou nada além de uma criatura. E pronto, o que passa disso vem do maligno. Pode ter certeza, meu querido Marrom. Eu sei que você sabe disso. Está perguntando por ela. Um grande beijo, meu amigo Marrom. Beijo na moçada toda da tua casa. Você está fazendo falta, apareça. Apareça logo. Tchau. O Marrom quer saber!